Bom, pessoal, então, telinha inicial com os assuntos que serão discutidos aqui no vídeo de hoje, os temas do dia. 5 temas no total, 2 deles em vermelho, porque são os temas em destaque. Os temas em destaque são os assuntos que aparecem no título e na capinha do vídeo. E aqui embaixo um recado que é sempre importante. A minutagem permite que você selecione na linha do tempo o tema que quer assistir, de forma que vocês podem assistir ao vídeo inteiro ou apenas aqueles assuntos que forem do interesse de vocês. E sem mais delongas, a gente parte para o primeiro tema, que é o seguinte. Lá na parte superior da tela, dentro daquela caixinha preta, eu coloco o seguinte título: Míssil russo na Polônia e a França em alerta. São dois assuntos diferentes que eu vou discutir com vocês nesse primeiro momento, mas eu quero inverter a ordem do título aqui. Vou começar falando sobre o caso da França, do alerta francês e mais alguns temas interessantes aí, e depois, referentes à França, e depois a gente parte para o míssil russo que cruzou o espaço aéreo polonês por 39 segundos. Claro, ninguém aqui vai imaginar que uma terceira guerra mundial vai começar por causa disso, mas quero falar um pouco sobre essa questão também. Em outros momentos, a gente já teve um outro momento muito tenso, e já faz tempo, isso foi mais para o início desse episódio, desse conflito na Ucrânia, quando mísseis supostamente russos tinham caído na Polônia. Aí houve até um trabalho na rede, teve até emissora, a rede corporativa transnacional dizendo que o míssil era russo, confirmando que o míssil era russo, gerando uma grande tensão. Até teve trend topics na rede falando sobre a Terceira Guerra Mundial, porque, claro, a Polônia é membro da OTAN, um míssil russo na Polônia iria gerar aí ia puxar toda a OTAN para dentro do conflito, etc, etc. Só a Polônia, né? Só que no final das contas o míssil era ucraniano, aí houve uma grande operação abafa e o assunto caiu no esquecimento. Me parece que dessa vez realmente o míssil era russo, só que ele cruzou o espaço aéreo polonês por 39 segundos e, claro, não vai ter uma grande repercussão sobre isso, mas igual merece uma menção e uma discussão breve aqui sobre essa questão da Polônia. Mas antes, eu quero falar do assunto referente à França, e realmente tem algumas questões importantes aqui que precisam ser discutidas sobre esse alerta do governo Macron. Claro, pode ser que o Macron está trabalhando em cima disso para fazer campanha sobre segurança, aumentar o nível de repressão, porque o advento do discurso antiterrorista se presta muito a isso, mas eu quero levantar algumas suspeitas que talvez mereçam ser ponderadas aqui. Tá? Trago aqui a seguinte matéria. A França aumenta o nível de alerta terrorista após o ataque em Moscou reivindicado pelo ISIS, que na verdade foi o ISIS-K, que foi o braço afegão do ISIS. E o episódio que eu discuti com vocês no dia de ontem foi o episódio aí que ao longo do final de semana esteve abordado de maneira central na mídia, inclusive corporativa. Aí a França, vendo o que aconteceu na Rússia, decide por aumentar o nível de alerta, e eu quero fazer uma discussão sobre isso. Aí nesse mapa eu pintei a França de laranja e a Polônia de amarelo, porque vamos falar sobre ambos aqui nesse primeiro momento. Trago aí 2 pontos, começo pelas letrinhas vermelhas. Estaria a França temendo um ataque por estar em atrito com os Estados Unidos? E vocês podem perceber que nos últimos tempos, já faz um tempinho que isso está acontecendo, a gente vê atritos cada vez mais constantes entre a França e os interesses britânicos e estadunidenses. De um lado, interesses britânicos e estadunidenses, e do outro, a França. Esse atrito acontece no continente africano, muita puxada de tapete dos Estados Unidos em relação à França. Isso acontece na Oceania, a gente viu o episódio da Austrália, de quem eu vou falar hoje aqui, inclusive, de novo, mais para o final do vídeo. Quando a França estava numa parceria, estava desenvolvendo ali um submarino nuclear, né, uma parceria de submarino nuclear com a Austrália, aí veio o Reino Unido e os Estados Unidos e tiraram a Austrália dessa parceria. Isso gerou um grande atrito aí com o governo francês. A gente vê uma corrida pelos mercados europeus de armas entre Estados Unidos e França. Aí tem esse episódio na Rússia, que eu já discuti aqui ontem. Vocês, muito mais do que eu, estão apontando aí para uma presença
da OTAN nisso. Eu estou levantando essas hipóteses, até porque, como tem um canal aqui, estou me cercando de certos cuidados, porque é um trabalho não muito bem-vindo, mas enfim, todo mundo sabe que pode sim existir uma conexão entre o ataque que aconteceu na Rússia e planos da OTAN, e isso também envolveria a inteligência ucraniana, é o que a Rússia está investigando. Por quê? Porque é plausível pensar porque estão em guerra. Ucrânia e Rússia diretamente e a OTAN e a Rússia de maneira semidireta. E sendo a França um membro da OTAN, lógico que ela tem uma inteligência que sabe das coisas. Então a pergunta que eu coloco vai nessa linha. Na linha de saber realmente quem foi que arquitetou o que aconteceu na Rússia, supondo que seja realmente tenha dedo da OTAN, e é plausível pensar que tem. Então, estaria a França temendo um ataque por estar em atrito com os Estados Unidos, um ataque terrorista do ISIS, entre aspas, novamente, por causa desse atrito? Porque, sim, pode haver o elemento do Macron esperando, ou melhor, usando esse episódio para aumentar a repressão, para fazer política de segurança, para fazer campanha eleitoral, porque repito, esse discurso antiterrorista se presta muito a isso. Mas pode haver sim um receio do Macron, observando o que aconteceu na Rússia, que podem aproveitar toda essa atmosfera de ataques do ISIS, até porque um ataque à França, sendo a França um membro da OTAN, iria gerar sim a sensação de que não foi a OTAN que atacou a Rússia, já que um membro da OTAN também foi atacado. Isso a mídia pode explorar com muita facilidade. Por quê? Porque a mídia nunca destaca os atritos entre membros da OTAN, como acontece no caso dos Estados Unidos de um lado e o Reino Unido, e do outro a França. É uma pergunta que eu coloco, porque existe uma concorrência direta por mercados de armas, por presença geopolítica e assim por diante, entre interesses anglo-yankees, britânicos e estadunidenses, e do outro lado, interesses coloniais franceses. A gente está falando aí de dois personagens pelo qual a gente não deve torcer de maneira alguma, senão pela briga entre ambos. Interesses britânicos, estadunidenses e interesses franceses, a briga deles importa, porque racha o interesse da OTAN. Letrinhas azuis. Os Estados Unidos sabiam do ataque em Moscou, relembrando, os Estados Unidos sabiam do ataque em Moscou. Segundo o governo dos Estados Unidos, não sabiam em específico daquele ataque, mas sabiam que poderia haver um ataque a uma casa de shows, casa de festas, etc. Estou pegando o discurso oficial, tá? Isso aí tudo é oficial, eu não estou fazendo aqui nenhum tipo de especulação nesse ponto. Faço em tantas outras e sempre admito. Mas nesse ponto, assim, os Estados Unidos realmente alertaram sobre um ataque à casa de shows, alertaram seus cidadãos na Rússia. E outro fato que também foi trazido oficialmente pelo Serviço de Segurança da Rússia. Alguns suspeitos desses caras que foram capturados lá na Rússia estiveram na Turquia, que é um membro da OTAN, só por si só isso não diria muita coisa. Se não fosse a Turquia responsável por instrumentalização de grupos terroristas para promoção de ataques que servem aos interesses da OTAN. Esse é um dos papéis da Turquia na OTAN. Então, esses dois elementos aí, eles colocam a OTAN em evidência, fora o fato de que tem uma guerra semidireta entre Rússia e OTAN, e é plausível pensar isso. Os caras estavam tentando fugir pela fronteira da Ucrânia, tem muito elemento aí que precisa ser colocado na balança. Se eu não me engano, a nacionalidade de alguns dos caras era do Tadiquistão. Posso estar enganado, posso ter trocado, mas eu acho que era do Tadiquistão. Tá? A Rússia está até pensando em algumas questões aí referentes a aumento da segurança nas suas fronteiras por causa desse episódio. Tá? Mas então, a França sabe do que se trata, lógico, se eu aqui posso especular sobre isso, a inteligência francesa que tem muito mais acesso à informação do que eu, lógico que ela tem muito mais elementos do que eu para pensar. E esse alerta, esse aumento do nível de alerta na França pode ser algum sinal de que a França teme alguma coisa, porque sabe de algo mais que nós, meros mortais que não temos acessos àquilo que os outros não podem acessar, não temos serviços de espionagem, eu pelo menos não tenho, se vocês tiverem, vocês podem fazer uma discussão muito mais bem embasada do que eu, porque tem acesso a informações privilegiadas, eu pelo menos admito.
Tem gente que diz que tem, mas não tem, né? Acessa ali uns textos de uns blogs, né? O cara lá do blog dá um chute, o cara chuta junto e torce para que os dois acertem, né? Mas na parte das vezes não acerta, mas daí ninguém mais lembra também do que o cara falou. Letrinhas azuis. Setores anglo-yankees, ou seja, britânicos e estadunidenses, poderiam aproveitar o clima de risco terrorista a partir do que aconteceu na Rússia para estimular algum ataque disfarçado contra a França, que seria mais uma puxada de tapete contra a França, por isso que a França já aumentou o nível de alerta de terrorismo? Estou colocando perguntas aí. Por quê? A gente não está fazendo aqui uma discussão ingênua nem inocente. Quando eu crio o benefício da dúvida e a gente faz uma discussão é plausível que seja a OTAN, mas todo mundo sabe muito bem o direcionamento que a gente está dando aqui, com todo o cuidado do mundo, é claro. Agora, eu estou levantando questionamentos a partir de um nível de realismo, que é a forma como a OTAN se comporta, inclusive em relação aos seus membros. Porque, assim, os interesses financeiros britânicos e estadunidenses, que é o que encabeça o projeto da OTAN, que a OTAN seria só um braço armado disso aí, trata os seus aliados de uma certa maneira, e historicamente isso é perceptível, é uma ferramenta que logo é descartável, e todo mundo que tenta se insurgir contra essa agenda acaba naufragando ou sendo naufragado. Isso quando não, né, tem os piores fins possíveis, basta ver o caso do presidente haitiano. Não, o Haiti não é membro da OTAN, mas o Jovenel Moïse foi levado ao poder no Haiti com apoio dos Estados Unidos. Bastou ele tentar se comportar de maneira mais autônoma, buscando parcerias com países que não eram bem-vindos pela OTAN, que o cara foi assassinado. Estão tentando colocar a morte na conta da viúva. Mas, né, tudo ali aponta para dedo, mão, braço e corpo inteiro dos Estados Unidos no processo. Isso a França sabe muito mais do que eu e muito mais do que qualquer um de nós aqui. Então esse nível de alerta deve ter alguma relação com isso. Ou pode ter. Letrinhas vermelhas. Um ataque do ISIS à França poderia reforçar a tese dos Estados Unidos e do Reino Unido, ou seja, da cúpula da OTAN, de que não estão envolvidos, porque, atacaram a OTAN também. Atacaram um membro da OTAN, atacaram a Rússia, atacaram um membro da OTAN. Isso cria um tom de neutralidade. Vamos especulando, né? Vamos ver como é que as coisas vão se movendo, mas sim, tudo isso pode ser só o movimento do Macron usando a pauta do antiterrorismo para criar apelo eleitoral e para conseguir aumentar o nível de repressão. Os Estados Unidos fizeram isso muito e fazem até hoje, usar o elemento do medo do terrorismo para respaldar todo tipo de ataque contra a liberdade das pessoas. Dos próprios estadunidenses, tá? E de outros países também. Já que estamos falando de nível de segurança e preocupação na França, olhem essa matéria aqui. O Macron está obcecado com segurança pessoal em meio a um conflito ucraniano, diz a mídia. E mais uma vez eu vou duvidar e vou tentar colocar algumas pulgas atrás da orelha aí, referente ao medo do Macron. Letrinhas verdes. A matéria aponta que o Macron está com medo de Moscou, está com medo de respostas e retaliações da Rússia em relação a toda a bravataria que ele está criando. Eu não duvido que o Macron realmente não durma de noite depois de fazer as falas que ele faz, eu realmente não duvido. Tá? Por quê? Porque o Macron está incorporando uma espécie de comportamento de liderança europeia, francesa, uma espécie de... Não, cara, longe de mim comparar um com o outro, tá? Eu não quero mesmo, eu acho muito indevida essa comparação. Tá querendo incorporar um neo-Napoleão aí, né? Por favor, tá? Guardem todas as devidas proporções aí, mas tá incorporando, né? E pode ser que ele tema ter o mesmo destino do Napoleão na Rússia. Aí sim, isso podendo ser parecido. Agora, o Napoleão tinha uma certa estrutura, estrutura incomparável, né? Comparar o Napoleão, estatura política, militar, um militar de formação, o Macron nem militar todo o sujeito complexo em si que era o Napoleão, que o Macron não é. O nível de autonomia do Napoleão, claro, dado aquele momento ali, que o Macron não tem. E lógico, de todo o arranjo que também dava suporte ao Napoleão.
Agora, Napoleão é uma coisa, Macron é outra. Macron é um cara oriundo do mundo financeiro para ser um capacho desses setores, entendeu? Então ele não é um cara talhado para esse tipo de situação de crise aguda. Eu não duvido que realmente o Napoleão, o Macron não, por favor, não confunda o Macron com o Napoleão, tá? Não que eu seja napoleônico, mas eu acho muito indevido isso, tá? Quem conhece a história do Napoleão sabe que é uma comparação completamente indevida. Mas assim, eu não duvido que o Macron realmente não durma à noite depois de falar as coisas que ele fala, pensando, pá, mas como é que eu vou segurar o rebote disso aí se der errado, entendeu? E que realmente tema que a Rússia possa fazer alguma coisa com ele. Agora eu levanto também a hipótese, ou será que ele é com medo da OTAN matando ele e se passando por Moscou? Porque ele está em atrito com os Estados Unidos e com o Reino Unido também. E é um atrito histórico, né? A gente sabe que a França aí tem seus arranca-rabos históricos e constantes com o Reino Unido, né? É uma pergunta que eu deixo aí, porque assim como no outro caso, será que o medo do Macron é dos ataques do ISIS ou é dos ataques do ISIS, né, que a OTAN gosta? Letrinhas azuis. O Macron estaria em pânico desde que os coletes amarelos, segundo a matéria também isso aí, tá? Passaram a pedir a cabeça dele. Eu não sei o nível de veracidade dessas notícias que aparecem, mas eu vi algumas fotos, e aí eu estou dizendo mesmo que eu não me lembro porque eu vi essas fotos faz muito tempo e eu confesso que naquele momento eu não fui muito atrás dessa informação. Mas eu via imagens de caras instalando guilhotinas, não sei se para usar, eu acho que não é para usar, né? Mas para fazer uma pressão política, mas também nunca se sabe, né? Querendo mesmo a cabeça do Macron, né? Porque a coisa começou como protestos por causa da alta da tributação dos combustíveis, por causa dos acordos de Paris, todo aquele episódio lá, isso encareceu o custo dos transportes para vários setores, sobretudo aqueles que moram mais longe aqueles nos bairros, nas cidades do entorno da França, que tem que se deslocar mais para ir para o trabalho, de Paris, que tem que se deslocar mais para ir para o trabalho, assim. E começou como protestos por causa desses impostos, e a coisa foi crescendo, 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 e lá no final já era um protesto pela saída do Macron, e que era uma coisa que ficou tão fora de controle para o regime que não tinha ninguém que abraçasse os coletes amarelos, ninguém abraçou os coletes amarelos. Nenhum setor político aparentemente foi lá e vamos lá e não sei o que, abraçou, porque parecia muito um movimento tão orgânico ali dos coletes amarelos que ele queria passar o regime a limpa e todo mundo que é do regime ficou assim, tanto a situação quanto a oposição. Aí, segundo o texto, né, essa matéria aí, o Macron, ele já tem um certo pânico desde esse período aí, né? Isso aí ficou marcado nele. Aí ele começou a aumentar muito o nível de segurança, né? Letrinhas vermelhas. O Macron tem feito bravatas contra a Rússia para abrir portas para a sua indústria bélica, assunto que eu discuto aqui com vocês. Então ele se apresenta como um defensor da Europa, só que ao abrir mercados, e é por isso que ele faz isso, para a indústria bélica francesa, ele não se indispõe só com a Rússia que ele está provocando, ele se indispõe também com os Estados Unidos que estão concorrendo pelos mercados. Ou seja, talvez por isso o medo da Rússia e também dos Estados Unidos, porque é lógico. No caso africano, a Rússia está roubando espaço da França? Está. Mas quem está puxando o tapete de maneira muito mais direta são os Estados Unidos. Os militares que estão atuando em levantes militares, que estão depondo governos civis capachos da França na África, muitos desses militares foram treinados pelos Estados Unidos. E claro, depois a coisa não saiu exatamente como os Estados Unidos queriam, porque os caras não migraram para um apoio automático ou parcerias com os Estados Unidos. Aí a coisa saiu realmente de controle. E a Rússia capitalizou nesse espaço. Mas o caso da França não é só o medo da Rússia. Porque, claro, se está fazendo bravata, né? Tem aquele, me perdoa a expressão, né? Passarinho que come pedra sabe o cu que tem, né? Então, o Macron, que me perdoa a expressão mesmo, mas eu acho que a expressão é adequada. O Macron está falando várias coisas. Ele vai ter que, né? Ele vai ter que arcar com isso. Ele sabe que se a coisa sai de controle e se eu mando as tropas para lá e realmente rola um entreveiro mais sério, e aí? Mas os Estados Unidos também estão nessa equação. Mais uma matéria, tá? Continuamos na França. Matéria do portal Político, que é um portal sediado na Virgínia, nos Estados Unidos. Se eu não me engano, é no mesmo lugar onde está a sede da CIA. Posso estar enganado, mas acho que é, né?
trago a seguinte matéria: por que os refugiados da Ucrânia não vão para a França? É uma crítica à França, né? Para não perder um pouco o hábito da mídia corporativa dos Estados Unidos. Uma análise dos dados mostra as lacunas no apoio da Europa aos deslocados para a guerra na Rússia. Trago terceiro ponto, letrinhas verdes. 4,3 milhões de refugiados ucranianos estariam na União Europeia, segundo a matéria. Estou trazendo os dados da matéria porque até nem me interessa ficar fuçando muito nisso, porque o que me interessa é trazer a intenção da matéria. Segundo a matéria, 1,2 milhão de ucranianos foram para a Alemanha. Só que na França só tem 60 mil. Isso é uma diferença muito grande. Aí o que a matéria fez? Pinçou isso e malhou pau na França. A França não é tão aliada assim da Ucrânia. Por quê? Porque tem aquela disputa entre Estados Unidos e França pelo mercado bélico. Ou seja, a França não é esse amigo aí que está aparecendo. É sempre preciso colocar a mídia em perspectiva, saber qual é a fonte da informação e ver a que interesse serve, fazer todas as devidas ajustes para poder fazer uma leitura adequada. Não é que a gente não possa ler, eu sou muito inimigo dessa ideia de que não leia isso. Eu acho que a gente tem que ler tudo sabendo qual é a fonte. Porque todo mundo, logicamente, tem uma certa visão de mundo e sabendo disso, tanto é que eu sempre deixo muito claro a minha, não tenho esse papo de neutralidade, isenção, todo mundo que está aqui sabe muito bem qual é o meu posicionamento, só que infelizmente a mídia corporativa ela tenta se passar por isenta. E isso gera uma compreensão muito inadequada sobre como a mídia deve ser abordada. Até por isso muitos setores dizem não leia isso, não leia aquilo outro. Eu trago fonte da OTAN, trago fonte da não OTAN, trago todo tipo de matéria aqui. Dou prioridade à mídia corporativa por quê? Por causa dos algoritmos, que isso é uma questão muito mais técnica do que ideológica, né? Todo mundo sabe que se fosse tratar tudo igual, na mídia corporativa não teria muito espaço. Muito embora eu ache importante o desenvolvimento desse tipo de compreensão sobre como a mídia corporativa se comporta, né? Então essa matéria aqui, ela nos leva a quê? Ela nos leva a uma reflexão sobre, realmente, mais uma vez, a mídia corporativa dos Estados Unidos atacando a França, por causa dessa disputa. Letrinhas azuis. Embora o texto fale em obstáculos linguísticos e na distância entre a França e a Ucrânia, a matéria faz questão de destacar a burocracia francesa. E eu relembro, o Político é um portal sediado na Virgínia. O que a gente percebe é que cada vez mais, e isso quando eu faço a escolha dos assuntos, eu dou uma geral, eu gasto um bom tempo olhando no geral o que está rolando na mídia, em todo tipo de mídia possível e imaginável. Tá? Claro, também não posso ler tudo, mas eu tenho todo um circuito que eu faço para pegar as notícias. De forma que o que aparece mais, o que está mais destacado em jornais diferentes, é o que eu acabo selecionando dentro do assunto geopolítica, e claro, para eu montar aqui um panorama que seja didático e contínuo. Agora, vocês percebem que cada vez mais esse atrito entre França e Estados Unidos ele é crescente, né? Então é um elemento que precisa ser observado aí. Agora o caso da Polônia, tá? A Polônia exige uma explicação da Rússia depois de um míssil entrar no seu espaço aéreo por 39 segundos. É um destaque meu. Durante a Ucrânia, porque senão o pessoal fica achando que é um míssil russo que cruzou a Polônia, o pessoal teve que se abaixar, o míssil deu um rasante, arrancou o chapéu do tiozinho. Não é isso aí. Ele tangenciou praticamente a Polônia já botou seus caças de aviso, já ia acionar, claro, todo cuidado é pouco, porque é um ambiente de tensão, mas claro, a Polônia sabe muito bem que a Rússia não vai atacar a Polônia de maneira gratuita. E claro, todo mundo sabe que a Polônia apoia a Ucrânia, que a Polônia é membro da OTAN, muito embora a Ucrânia não seja. A Ucrânia é uma ferramenta da OTAN, não um membro, tá? Só que isso tudo não explicaria um ataque gratuito da Rússia à Polônia. Então a Polônia sabe muito bem que a Rússia não vai atacar ela assim. Teve o caso de fragmentos de drone que caíram na Romênia. Pode ter algum destroço aqui, um ali, um episódio de atrito, drones e caças que se cruzam em algum lugar. Mas todo cuidado é pouco, porque o foco da Rússia são as suas operações na Ucrânia. A Rússia não está afim de começar a abrir fronte em tudo que é canto, porque nem é saudável para ela e custoso e perigoso.
Assim como a OTAN também toma todos os devidos cuidados para escolher as buchas de canhão certas. Né? Não vai querer um conflito generalizado se não pode segurar a onda. A gente já vê o quê? Conflito na Ucrânia mais conflito em Israel já está esgotando a logística da OTAN. Aí os caras vão querer abrir lá na China também? Como é que vai ficar? Então assim, esse episódio do míssil aí, claro, a mídia faz todo aquele barulho, mas é um episódio muito pequeno. Eu estou trazendo aqui para justamente discutir isso, para poder reduzir esse auê todo. A Terceira Guerra Mundial, porque o míssil cruzou 39 segundos no espaço aéreo polonês. Letrinhas vermelhas. Durante o ataque russo à porção oeste da Ucrânia, aí foi esse episódio, o míssil russo invadiu o espaço aéreo polonês, mas o alvo era a porção oeste da Ucrânia. Aí importa algumas observações, né? Cabe algumas observações. Por quê? Letrinhas verdes. A Polônia já falou sobre a operação preventiva na Ucrânia para impedir a aproximação russa. Não acho que a Rússia vá tentar ocupar a porção oeste da Ucrânia, salvo Odessa, tá? Mas não acho que vá muito além disso. Acho que Lviv, Kiev, a Rússia não vai ir. Porque, primeiro assim, dominar a Ucrânia inteira não é negócio para a Rússia. Por quê? Porque tem um custo financeiro, tem um custo militar, tem um custo político enorme. Tem parcelas da sociedade ucraniana que não querem compor o Estado russo, isso vai gerar um enorme desgaste. Então a Rússia nunca colocou isso em consideração, nunca esteve no cálculo da Rússia isso. Isso é verificável pelos posicionamentos do governo russo e pelas ações da Rússia em campo, tá? Militar, nunca esteve colocado. Agora, claro, a Rússia vai promover ataques, até porque sofre ataques da Ucrânia a sua infraestrutura. Então a Rússia vai promover certos ataques. Agora, o caso de Odessa, como envolve a questão da Transnistria, uma ponte por terra e a questão do domínio do Mar Vermelho, aí já é uma outra questão. Mar Vermelho. Mar Negro, é muita cor de mar, né? Aí já é diferente, entendeu? Mas isso aí é uma outra discussão. Só que a Polônia, ela quer aproveitar esse cenário, e eu falei sobre isso recentemente aqui, e já falo há um bom tempo, para possivelmente abocanhar uma parte da Ucrânia, porque isso é projeto mais antigo da Polônia. De forma que pode sobrar muito pouco de Ucrânia para contar a história depois desse confronto aí. Segundo tema do dia, que é vamos para o fronte lá no Oriente Médio. Sim, quando eu gravei esse vídeo, até quando eu estava elaborando as imagens desse vídeo, já tinha saído a notícia, até coloquei um textinho no canal do Telegram e no canal do WhatsApp, sobre a resolução no Conselho de Segurança da ONU, aprovando uma resolução que foi de Moçambique, se eu não me engano, né? Foi, né? Acho que foi. Se eu estiver enganado, por favor, me corrijam. Mas essa foi uma resolução na qual os Estados Unidos se abstiveram, e aí, finalmente, o Conselho de Segurança da ONU aprovou uma resolução sobre um cessar-fogo. Por que eu não transformei isso num assunto? Porque no momento em que eu estou gravando o vídeo, que é ali pelas 8 horas da noite, não tem muito mais para eu discutir com vocês que não a própria aprovação dessa resolução. Eu ainda não sei como Israel vai se comportar diante disso, Os indícios iniciais são óbvios. O Hamas disse, podemos negociar, vamos acatar essa resolução, e é esse pessoal que o Israel chama de terroristas, tá? Só uma coisa importante, uma parte dos países do mundo consideram o Hamas como o que ele é, que é um grupo político palestino que tem um braço armado, até porque é atacado de maneira armada. Os palestinos são atacados de maneira armada, então defende-se de maneira armada. Então o Hamas topou, sim, conversar e negociar a partir dessa resolução, e Israel mandou o mundo inteiro para o inferno. Israel, que é um Estado reconhecido e tal, e do alto de toda a sua autoridade moral, histórica, Israel mandou o mundo a merda, me perdoe a expressão. Ou seja, vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. O Netanyahu ia mandar uma delegação para os Estados Unidos, já desmandou, porque os Estados Unidos deveriam continuar vetando qualquer resolução lá que falasse em cessar fogo. Os Estados Unidos não vetaram, se abstiveram, o negócio passou, e agora os Estados Unidos, dá para dizer assim, o Biden no ano eleitoral tirou dele da reta, pelo menos na ONU, porque estava segurando a bronca ali com Israel.
Aí resolveu tirar porque estava se tornando muito impopular e desgastante em termos eleitorais para ele, porque partes do eleitorado democrata são contra o massacre na faixa de Gaza. Aí ele resolveu dar uma aliviada, mas deixou o Netanyahu em evidência. Aí a gente vai ver. Não significa que os Estados Unidos não apoiam Israel, tá? Significa que nesse quesito os Estados Unidos tiraram o corpo fora por um cálculo eleitoral. Então eu não trouxe como tema principal, ou melhor, como um dos temas principais aqui, porque não tem muita coisa ainda. Eu não sou muito fã de ficar discutindo burocracias da ONU. Eu prefiro ver como as coisas acontecem na prática. Aí, conforme os efeitos práticos disso, a gente vai incorporando. Tá? O que eu trouxe aqui foi essa discussão, que é bem grave. Alta tecnologia para matar civis. Não é uma novidade, já trouxe outras vezes essa temática dos armamentos da Quarta Revolução Industrial matando civis palestinos. Né? Trago a seguinte matéria. Um vídeo mostra um drone israelense seguindo e matando 4 civis palestinos em Khan Yunis. Isso é muito grave, cara, muito grave, sabe? Repita, casar as discussões do filme do Robocop, o mais recente, não o antigo, né? O mais recente, que fala lá sobre, né, que os Estados Unidos iam discutir com a população, ia ter um grande debate sobre usar ou não inteligência artificial no meio militar. Então, Israel já está usando inteligência artificial, já está usando drone, então já está usando altíssima tecnologia para atacar civis. Então, tanto drones quanto inteligência artificial. Ou seja, não houve nada daquele debate lá que, né, é sempre expectativa e realidade. Né? A cinematografia traz uma coisa e que já está acontecendo há um bom tempo. Né? Diga-se de passagem, o nome disso é comunicação preditiva, tá? Que é acostumando as pessoas a certas ideias absurdas. A matéria continua. O Gabinete de Comunicação Social de Gaza descreve o assassinato como prova de crise profunda dentro da ocupação israelita. É muito grave isso aqui. Esse é o que eu digo aqui sempre. Parece que Israel sempre inova nas formas de promover barbaridades contra a humanidade. Eu até perdi a conta de quantas maneiras diferentes Israel já encontrou de matar civis. Parece que isso vai brutalizar, eu repito, parece que isso vai brutalizando a gente. Por quê? Porque é tanta atrocidade de uma vez só, que o cara até perde um pouco a relação com a realidade. Assim. Embrutece a gente isso aí. Tá aí a faixa de Gaza circulada em vermelho no mapa. Letrinhas vermelhas. O vídeo apresenta 4 civis sendo perseguidos por um drone que dispara contra eles. Tá? Isso aí aconteceu em janeiro. Letrinhas, não é contra combatentes do Hamas, contra civis. O uso de drones, de inteligência artificial, já é algo que merece uma discussão no campo de guerra. Agora, contra civis, a gente está falando de crime de guerra aqui, na verdade, né? Letrinhas azuis. Os Estados Unidos já admitiram estar dando suporte com drones para encontrar reféns em Gaza. É provável que os Estados Unidos vão se pronunciar para tirar o corpo fora disso aí, né? Acho que realmente o drone deve ser de Israel. Os Estados Unidos não vão fazer uma presepada dessa aí para se enroscar ainda mais, né? Só estou trazendo o fato de que tem drone dos Estados Unidos lá, né? Letrinhas azuis. Israel está utilizando inteligência artificial para identificar alvos para atacar em Gaza. Isso já foi bastante discutido e já é sabido, tá? Não estou trazendo nenhum segredo de Estado aqui. Inclusive com cálculos de perdas civis aceitáveis. E aqui tem um debate sobre ética e tecnologia. Quem diz o que é uma quantidade de perdas civis aceitáveis? Ainda mais sendo calculado por inteligência artificial. Que, claro, tem diretivas humanas que são oferecidas ali para ela poder fazer o seu trabalho. Mas isso é muito grave, cara. Muito grave. Deixar a decisão de vida e morte nas mãos de inteligência artificial, ainda mais de mortes em massa, isso aqui dá discussões quilométricas, entendeu? Sobre ética e tecnologia. No geral sobre ética humana, claro, mas... Letrinhas vermelhas. O massacre em Gaza está se notabilizando por um episódio nefasto ligado ao arsenal da Quarta Revolução Industrial.
Ou seja, se a gente está vendo que na Ucrânia muita tática está sendo desenvolvida, está sendo de certa forma um laboratório, tanto para a OTAN quanto para a Rússia, quanto para a China observar tudo de fora, a gente observa que o que está acontecendo em Gaza tá, tem muito método de assassinato em massa de civis que está sendo desenvolvido também. Que vai ser estudado por muito tempo isso aí. Assim como se estuda tudo o que aconteceu no Holocausto, os métodos, todo o sistema industrial de assassinato de pessoas, isso vai ser estudado também a partir da faixa de Gaza, porque tem muito método inovador ali de matar gente, entendeu? A história dá muitas voltas mesmo, né? Letrinhas verdes. Opa, letrinha não. Antes a matéria, né? Vamos continuar falando de Israel. Israel proíbe caminhões de ajuda da agência lá humanitária da ONU para o norte, diz a ONU. Letrinhas verdes. Israel disse que não permitirá mais o acesso de nenhum comboio do órgão da ONU ao norte. Israel está usando a fome como arma, isso já está muito claro, para todo mundo, né? Para todo mundo, até para a ONU. Que Israel está usando a fome como arma, assim como usa péssimos problemas sanitários e a doença como arma biológica. Um monte de gente mal nutrida, sem condições de higiene. Israel tranca a entrada de filtros de água, purificadores para as pessoas tomarem água suja, ou seja, ela está produzindo de maneira proposital doenças. Ataca hospitais e as pessoas não podem ser atendidas. Está produzindo a morte de maneira proposital. Algo do tipo, faça aparecer um acidente. São métodos de morte em escala industrial. Porque, assim, morte de muita gente não é o que choca. Claro, choca, lógico, não estou sendo insensível. Agora, o que marca na história, por exemplo, o Holocausto, é o método industrial e planejado e científico de morte de pessoas. O que Israel está fazendo é um método industrial, científico, planejado de morte de civis. Letrinhas azuis. Israel nunca conseguiu comprovar as suas acusações sobre os agentes da ONU apoiando o Hamas, ou seja, se não há prova de que agentes da ONU apoiavam o Hamas, e essas provas nunca foram apresentadas, inclusive Israel teria torturado agentes para extrair confissão, o que explica isso? Senão a vontade de Israel e o projeto de matar palestinos de fome e de doença, porque também não entra remédios e assim por diante. Mais uma matéria. O Congresso, aí vem a dos Estados Unidos. Os Estados Unidos agora está peitando. Porque assim, muito cuidado. O Biden está fazendo o que está fazendo por causa de um cálculo eleitoral. Quem dá suporte para Israel fazer o que faz são os Estados Unidos. As munições, as armas são dos Estados Unidos, do Reino Unido. Se a coisa crescer, são os Estados Unidos e o Reino Unido que vão abraçar, como estão bombardeando o Iêmen por causa de Israel. Como podem entrar num confronto no Líbano contra o Hezbollah por causa de Israel. Então, que não se confunda o cálculo eleitoral do Biden com o Biden humanitário, porque é o que a mídia está fazendo, e eu estou vendo até estourando aqui e ali, gente que se diz mídia alternativa, roendo a corda e defendendo essa tese também. Trago a seguinte matéria. O Congresso dos Estados Unidos aprova o orçamento temporário e aprova uma nova ajuda, aprova o orçamento temporário, aprova uma nova ajuda militar a Israel e suspende o financiamento à agência humanitária da ONU. Então assim, né, o tradutor ele deu uma encaixotada nisso. Na verdade, é o Congresso dos Estados Unidos aprova o orçamento temporário, aprova a nova ajuda militar a Israel e suspende o financiamento à agência humanitária da ONU. É isso. Só que é a seguinte questão, tá? Primeiro, nova ajuda militar a Israel, incondicional. Pode matar palestino, civil, que não tem problema. Isso é o apoio dos Estados Unidos. Porque se o Biden realmente fosse crítico a isso, ele cortaria a ajuda. A partir do que a ONU decidiu aí no Conselho de Segurança, Israel tem que ser alvo de sanções pesadas. Corte de armamentos e sanções contra aqueles que quebrarem isso. Não? Não é assim? Então para que serve resolução do Conselho de Segurança da ONU? Israel pode mandar o mundo para o inferno e fica tudo bem. Se não houver nada a partir dessa resolução no Conselho de Segurança da ONU, pode fechar a ONU.
Não estou aqui querendo, não estou dizendo nada, não estou dando sugestão aqui, tá? Mas estou dizendo assim, ó, se o Conselho de Segurança da ONU chegar a uma resolução e Israel descumpre, não sofre sanção, quem quebra, no caso os Estados Unidos continuando a mandar arma, não sofre sanção também, para que serve isso aí então? Nesse caso, Israel vai mostrar o quê? Que é maior do que a ONU? Que difícil, hein? Letrinhas vermelhas. Mesmo sem provas, os Estados Unidos estão cortando o apoio à agência da ONU. O Israel já disse que pode ser a USAID dos Estados Unidos. Imaginem vocês os países mandando dinheiro para a USAID, que é uma agência de construção de estratégias de fragilização de governos estrangeiros inimigos dos Estados Unidos, recebendo aporte para funcionar como centro de ajuda humanitária. A cara de pau, o tamanho do universo, né? Ou seja, os Estados Unidos eles cortam o apoio, sem nenhuma prova de que nenhum agente da ONU, de que algum agente da ONU atuou realmente atacando ao lado do Hamas. Letrinhas verdes. Os lobbies sionistas nos Estados Unidos celebraram o fato do apoio ser mantido de maneira incondicional. Mata civil, mata criança, mata mulher, mata idoso, mata todo mundo que não é combatente. Mas as armas vão continuar fluindo, não tem nenhuma condição, ou seja, não atacar civis. Mas o Biden está lutando contra Israel, né? E eu não estou defendendo o Trump aqui, tá? Não estou defendendo o Trump mesmo. Quem acompanha o canal sabe que eu não embarco nessa desse bipartidarismo vagabundo dos Estados Unidos aí. Continuamos na região. O Hezbollah atinge o Iron Dome, só que ele não atingiu o domo, ele atingiu o sistema de defesa que gera o Iron Dome, tá? O Iron Dome é um sistema de defesa antiaérea de Israel. Trago aí a seguinte matéria. Os drones do Hezbollah atacam com precisão 2 lançadores do Iron Dome. A matéria continua. O Hezbollah reafirma que as suas operações, Hezbollah é um grupo libanês, que as suas operações apoiam o resiliente povo palestino e a sua resistência. Eu pintei aí Israel de laranja, o Líbano de amarelo e a Jordânia, que eu vou falar aqui depois, de rosa, nessa parte do vídeo. Trago 2 pontos, começo pelas letrinhas vermelhas. O sistema de defesa de Israel é vendido à sua população como garantidor da segurança. Esse episódio do Hamas aí frustrou muito os vários anos de construção de um sistema de defesa e segurança que o próprio Netanyahu tinha construído. Por isso que aquela tese do foi Israel que bolou um ataque contra si próprio, né, ou facilitou para que depois pudesse fazer tudo o que está fazendo na faixa de Gaza. Para o caso do Netanyahu, isso foi péssimo, tá? Se houve esse cálculo do Netanyahu, ele foi um cálculo mal feito, porque o Netanyahu politicamente está numa péssima situação. Se foram setores para desovar o Netanyahu de vez, pode ser. Por quê? Primeiro porque o Netanyahu ele passou anos construindo um discurso de segurança que um ataque do Hamas jogou por terra. E o Iron Dome está dentro disso aí, né? De todo esse pacote de Israel é impenetrável. A inteligência que tudo sabe, tudo vê, não sabia e não viu. Ou seja, isso quebrou muito da sensação de segurança do israelense. E o Netanyahu, como foi governante por muitos anos, também. Outro tiro no pé é o fato de Netanyahu sempre dizer que foi ele que estimulou a existência do Hamas como forma de gerar divisão dos palestinos. Ou seja, foi ele que alimentou o que está pegando ele. Letrinhas azuis. Dias atrás os Houthis também atingiram, os Houthis do Iêmen, né, atingiram o território de Israel com mísseis. Ou seja, é um momento complicado de Israel, né? Letrinhas azuis. Israel já disse que quer aproveitar qualquer trégua em Gaza para centrar as atenções no Líbano. Então, uma guerra com Hezbollah arrastará os Estados Unidos para o conflito. Se os Estados Unidos não entrarem, segundo os próprios militares e especialistas dos Estados Unidos, Israel pode se dar mal, porque não consegue enfrentar uma guerra em 2 frentes. Enfrentar o Hamas em Gaza e o Hezbollah no Líbano, o Israel não vai conseguir. Isso segundo os Estados Unidos. Tá? Mais uma matéria.
A polícia entra em confronto com mídia israelense, então, em confronto com manifestantes jordanianos que tentam invadir a embaixada de Israel. A matéria continua. Vários presos, a tropa de choque dispara gás lacrimogêneo contra os manifestantes irritados com a operação militar de Israel em Gaza. Alguns na multidão cantam para o Hamas bombardear Tel Aviv e sequestrar os soldados. Então, assim, né, todo o entorno está inflamável. E a Jordânia, pela posição que, né, a Jordânia está naquela faixa ali que está entre o Irã está bem na direita no mapa ali, está só Ira e corta um pedacinho do ar. E à esquerda, o Irã está ao lado do Iraque ali, né? E bem à esquerda tem Israel, ou seja, toda essa faixa que engloba Jordânia, Síria e Iraque é uma faixa que está entre dois grandes adversários regionais. Por isso que a gente vê a ocupação dos Estados Unidos ali e uma submissão extrema da Jordânia. Se a Jordânia não fosse submissa, o governo já teria sido alvo de ataques de Israel e dos Estados Unidos. Só que a população jordaniana detesta a ideia do seu governo apoiar regimes que matam tantos palestinos, em boa medida muçulmanos, como Israel está fazendo. E os Estados Unidos. Letrinhas vermelhas. A submissão do governo jordaniano a Israel e os Estados Unidos está lhe custando problemas, que é impopularidade. Letrinhas verdes. A Jordânia fica na turbulenta faixa entre o Irã e Israel, onde estão também Iraque e Síria, que tem bases dos Estados Unidos até para blindar Israel ali, né? Agora a gente vem para a América Latina, tá? Vamos falar um pouco sobre essa busca da Bolívia por uma saída para o mar, que é histórica já, tá? Isso aí é histórico na Bolívia, né? Tem várias questões aí que a Bolívia coloca como centrais. A Bolívia apresenta 6 desafios para superar o conflito marítimo. Não vou elencar todos os 6, só quero falar sobre esse contexto aqui, que foi trazido recentemente aí à discussão pelo presidente da Bolívia, que é o Luiz Arce. Letrinhas vermelhas. A Bolívia segue tentando negociar com o Chile uma saída para o mar. Ela não vai fazer uma guerra, não vai invadir o Chile para tomar uma parte para sair para o mar. Está tentando negociar com o governo do Gabriel Boric. E em 2018, acho que foi 2018, se não me engano, o Tribunal, né, Internacional de Justiça de Haia, ele negou o direito da Bolívia, ou negou que o Chile tenha o dever real de buscar um entendimento com a Bolívia sobre isso. Só que a Bolívia continua buscando, através de relações bilaterais, né, com o Chile, uma negociação para parcerias regionais, porque para a Bolívia seria estratégico ter uma saída para o mar. Buscando uma conversa com o governo Boric, que em tese, deveria ter algum alinhamento ideológico. Todo mundo aqui sabe que eu não acho que o governo Boric seja um governo que, embora, assim como o Luiz Arce, apresente-se como de centro-esquerda, tenha qualquer alinhamento, porque o Boric é um cara que abraça quase todas as teses da OTAN. Assim, ó, o presidente da Colômbia, que eu elogio pontualmente aqui, mas também tenho críticas, eu elogio pontualmente. Agora, o Boric eu nunca consegui. O Boric é uma figura com um discurso completamente alinhado ao discurso da OTAN. Então é muito difícil, assim, achar que o Boric está no mesmo campo, né, do Luiz Arce. E olha que o Luiz Arce, lá no início, até achei que ele ia roer a corda, mas o meu estava enganado, estava muito enganado. Ainda bem que estava totalmente errado sobre isso. Letrinhas azuis. O Luiz Arce destacou como o entendimento e a parceria entre Chile e Bolívia poderiam potencializar o negócio do lítio, né? E a Bolívia já foi alvo de ataque por causa do lítio, né? Teve um golpe no Evo Morales, né? Letrinhas azuis. A Bolívia perdeu o acesso ao mar na Guerra do Pacífico, que ocorreu entre 1879 e 1883, mas o Chile se comprometeu em acordos posteriores a discutir a questão. Isso é que a Bolívia está trazendo. A pergunta é se o Boric vai fazer algo. Temos uma proximidade ideológica. Com o Boric, olha, é muito difícil, né? É muito difícil com o Boric. Mas, enfim. Já que estamos na América Latina, vamos falar do caso do Haiti. A França freta voos de evacuação do Haiti. Ontem eu falei sobre o caso de helicópteros nos Estados Unidos, né? Hoje é a França tirando gente de lá. Vem coisa feia pela frente. Letrinhas vermelhas. Dias atrás, os Estados Unidos também falaram em evacuar com mais velocidade seus cidadãos do país. E letrinhas verdes.
Ainda não se sabe como os grupos armados haitianos irão receber o governo de transição, até porque a gente não sabe como é esse governo de transição. Agora, que vem carnificina pela frente, é muito provável. Até porque o Quênia já falou que só está esperando o ok para mandar as forças de segurança para lá. E o Comando Sul dos Estados Unidos já disse que não descarta a possibilidade de mandar tropas também para o Haiti. Agora a gente vai para... Vamos lá para a China, Índia, para falar um pouco sobre os Estados Unidos estimulando o atrito entre China e Índia. Isso não é de agora também, tá? Trago a seguinte matéria. A China critica os Estados Unidos por interferirem na disputa fronteiriça de Arunachal Pradesh com a Índia. Está ali a China em laranja, a Índia em amarelo e um X vermelho nessa região em questão aí, tá? Tá bem do ladinho do botão ali. Letrinhas vermelhas. Os Estados Unidos têm alimentado forças indianas com informações e estimulado atritos fronteiriços. E olha, eu tenho um registro aí que inclusive teve um festival de música que foi ofertado pelos Estados Unidos, que teve uma beberragem lá, que inclusive houve um estímulo naquele momento para começar um arranca-rabo que teve, troca de pancadaria, de soco, de pedaço de paulada que teve entre tropas indianas e chinesas envolvendo essa região aí, tá? Então os Estados Unidos estão atuando ali, fazendo um trabalho de estímulo aos atritos, alimentando com informações até as forças militares indianas de pontos que podem ser alvo de ataque na China por parte da Índia. Ou seja, tem um estímulo ali, um atrito. Claro, a China e a Índia estão tomando todo o cuidado para não começar nada mais sério por causa disso, né? Mas a coisa pode sair de controle. Letrinhas azuis. O Narendra Modi inaugurou recentemente um túnel na região e os Estados Unidos apoiaram a Índia. Os Estados Unidos ficam tentando provocar, porque a China é o grande adversário, usam a Índia como uma grande bucha de canhão, inclusive nuclear, dicas de passagem, contra a China, né? Letrinhas azuis. A Índia baseia-se em um acordo, né, para defender a continuidade dessa região como sua, de 1914 entre os britânicos, que eram donos da Índia, né? A Índia se tornou independente depois disso, foi no pós-Segunda Guerra, 1947, se eu não me engano. Acho que foi por aí, tá? Se eu errar, me dê uma margem de erro de 1 a 2 anos aí. Entre os britânicos e o Tibete, que não teve participação da China. O Tibete é parte da China, entendeu? Então o Tibete é parte do território chinês. Por isso que a China está dizendo, mas está tudo errado isso aí, né? Porque tem que renegociar, porque a Índia não era a Índia e o Tibete é China e a China não estava. Então a gente tem que negociar de novo, agora com países soberanos, né? Uma última matéria ainda, já que estamos no entorno da China, matéria da Associated Press. O acordo de 3 bilhões com o Reino Unido deixa a Austrália mais perto de ter uma frota de submarinos movidos a energia nuclear e a França chupando um dedo do tamanho do universo, né? Letrinhas vermelhas. O Reino Unido e os Estados Unidos sequestraram a Austrália de sua parceria com a França, que era uma parceria ligada a essa questão da tecnologia de um submarino nuclear. E aí a França, né, ficou a ver navios. Isso é uma puxada de tapete. Claro, porque o grande alvo ali, a França acabou sendo acertada no caminho, mas o grande alvo é a China, que eu coloco nas letrinhas verdes. Os Estados Unidos querem fortalecer a Austrália, e o Reino Unido também, me perdoem porque eu botei Estados Unidos, mas é também o Reino Unido, porque tem uma parceria que é AUKUS, que são as iniciais de Austrália, Reino Unido e Estados Unidos em inglês, que envolve principalmente essa questão do submarino nuclear. Então, os Estados Unidos e a Austrália querem fortalecer, os Estados Unidos e o Reino Unido querem fortalecer a Austrália como uma bucha de canhão contra a China no Indo-Pacífico. Que também tem a parceria quadrilateral, que envolve a Austrália, a Índia, o Japão e os Estados Unidos. Que é sempre tentando criar um ambiente hostil à China. A Índia, que eu pensava ser digamos assim, um aliado mais arredio para a OTAN, eu estou achando que a Índia está cedendo muito à OTAN, inclusive, né? Ela faz movimentos para além, assim, né? São muito perigosos os acenos, né? A Índia apresenta como uma terceira via, claro, ela tem problemas históricos com a China, né? Mas nesse sentido ela está fazendo acenos muito grandes
a OTAN, muito perigosos, inclusive, né? Parcerias navais, né? Até porque assim, né? O poderio da indústria naval chinesa é uma coisa absurda. Pesquisem aí, o poderio da indústria naval chinesa é uma coisa. Os Estados Unidos não conseguem nem explicar como é que a China consegue ter essa indústria naval que tem. Os Estados Unidos não conseguem nem entender como é que se dá esse processo. É uma coisa completamente distante dos padrões que os Estados Unidos estabelecem. Os Estados Unidos não conseguem entender como é que a China pode ter uma indústria naval como aquela. E aí chegamos ao momento final do vídeo, que é o momento de passar o chapéu, pedir o apoio financeiro para aqueles que gostam, que querem e que podem apoiar o canal, que veem que o canal é importante para a formação da sua compreensão sobre temas internacionais e geopolíticos. Apenas os anúncios que aparecem ao longo do vídeo, as propagandas, não garantem a existência do canal. Se eu fosse depender apenas da receita das propagandas que aparecem ao longo do vídeo, ficaria difícil manter esse trabalho com o nível de dedicação que ele exige. O que mantém esse trabalho vivo é o apoio dado por alguns de vocês, apoio pelo qual eu sou imensamente grato pela confiança no trabalho. Estão aí as 3 formas de apoio, não estão em ordem de importância. Tá? Eu coloco 3 para que vocês possam escolher aquela forma que for a mais prática para vocês. Escolham uma delas, aquela que for mais prática, quem quiser apoiar, lógico. Seja lá qual for a forma de apoio, vocês escolhem o valor, é uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quer e ajuda com quanto quiser. E o conteúdo todo fica aberto para todo mundo. Tá? Então é uma ajuda realmente solidária que mantém o canal. As 3 formas são bem-vindas, não estão em ordem de importância, então qualquer uma delas ajuda. E primeira forma de apoio é por boleto bancário ou cartão de crédito pela plataforma Apoia-se, está aí o endereço, o link, o site do Apoia-se, que é uma plataforma de apoio virtual. Segunda forma de apoio é pelo Pix, está aí a chave Pix, que é uma chave de e-mail, tem gente que usa o número do celular, o número do CPF, número do CNPJ como chave Pix, eu uso um e-mail. Se vocês digitarem, escreverem lá na chave Pix, pixverdadeconcreta@gmail.com, vai aparecer o meu nome, que é Thiago, e vocês podem fazer a doação no valor que vocês quiserem. Terceira forma de apoio é pelo botão Seja Membro, que fica aqui embaixo do vídeo, ajuda pelo YouTube, tem várias faixas de valor ali. Repito, todas as 3 formas são bem-vindas. Repito também, agradeço aos que apoiam pela confiança no trabalho. Vou parando por aqui e tchau para vocês. Tá?